né? Relaxe, possa se concentrar aqui neste momento, nessa sala, para que a gente possa receber todos esses fluidos benéficos que desde já aqui estão sendo enviados. Agradecemos com o coração cheio de alegria pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pela oportunidade de conhecer esses ensinamentos que nos sustentam, nos dão forças, coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Agradecemos imensamente pelo nosso amado Mestre Jesus, que não desiste de nós, embora nós muitas vezes desistamos dele. Ele está sempre atento, alerta, através dos seus prepostos, dos seus ensinamentos, deixando para que possamos seguir as pegadas que ele veio nos trazer há 2000 anos, e que a paz e a luz deste Mestre amoroso possa estar presente em todos nós, nos fortalecendo, nos renovando e nos dando forças e coragem para os nossos enfrentamentos. E assim seja. Bom, então, por que eu pensei, né, numa mochila? Porque sempre que a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa arrumar uma mala, uma mochila, a gente não vai, como disse ali a nossa colega, só com casaquinho, né? Porque a gente vai precisar mais do que isso para a nossa viagem, né? E quando a gente vem para cá, para a Terra, na realidade o que nós estamos fazendo é uma viagem. Nós estamos saindo da nossa casa verdadeira, do nosso lar verdadeiro, e vamos fazer essa viagem momentânea aqui na Terra, né? Tendo experiências que poderão ser boas ou nem tanto, mas que serão sempre as experiências que nós necessitamos para o nosso crescimento e a nossa evolução, né? Antes da gente renascer, nós nos reunimos com aqueles que sabem melhor do que a gente, né? Que nos orientam, que nos amparam, e que muitas vezes, quando nós não temos condições de fazermos as nossas próprias escolhas, arrumam a mala, né? É que nem quando as crianças são pequenas. Se elas ainda não têm condições de saber o que vão levar, para onde vão, o pai e a mãe auxiliam na arrumação da mala, né? Assim também os nossos irmãos mais preparados, se nós não temos condições ainda de poder fazer as nossas escolhas sozinhas, eles nos auxiliam nessa escolha. E se a gente já tem um pouquinho mais de condição, eles nos orientam, né? Conversam, nos auxiliam nesse sentido de que a gente procure colocar aquilo de que realmente a gente vai necessitar. Porque, por exemplo, se nós vamos nascer num lugar que é quente, clima tropical, né? A gente não vai botar nessa nossa mala casacos de pele. A gente vai botar ali shorts, uma camiseta, biquínis, né? Se nós vamos reencarnar na Sibéria, aí o casaco de pele vai ser bastante importante, né? E mais umas roupinhas. Então é mais ou menos isso quando a gente vem para cá. Eles, sabendo aquilo que nós estamos necessitando, né, dentro da nossa jornada evolutiva, eles vão nos auxiliar. Olha, tu vai ter sempre, isso na nossa bagagem tem sempre, porque isso não pesa, isso é leve, né? Jesus já disse que o jugo dele seria leve. Então, amor, coragem, força, determinação, fé, tudo isso tem dentro da nossa bagagem. É colocado ali dentro da nossa bagagem, né? Isso não pesa, é leve. Mas, assim, as coisas, bom, vai precisar passar por alguns perrenguezinhos, né? Então, para isso aí, nós vamos dar uma carga maior de força, de coragem, né? Vamos colocar alguém próximo que possa auxiliar nessa caminhada. A gente nunca vem sozinho, sempre tem a família, né?
que é o sustentáculo dentro dessa nossa caminhada. Então, assim, tem também as pedras no sapato, que também vem dentro da família. Como? Para ser aquele que nos estimula a crescer. Porque não é aquele que é o nosso parceiro, nosso companheiro, que entende tudo o que a gente fala, o que a gente faz, que na realidade nos faz crescer, né? Nós gostaríamos de estarmos cercados só desses companheiros. Mas se a gente olhar, a gente começa a entrar numa inércia com isso, porque está tudo muito bem, né? Aqueles que nos fazem crescer são os que são as pedrinhas no sapato. Por quê? Porque daí nós vamos ter que aprender a nos confrontar na relação com o outro, né? Nós vamos aprender a observar como que eu já reajo, porque quando eu já tiver, vamos dizer, bem evoluído, eu não vou nem reagir, eu vou agir, ou seja, vou pensar antes de tomar as decisões, né? Quando nós reagimos, é porque a gente ainda está num caminho de evolução iniciante, quase. Por quê? Porque a reação, ela é aquilo. Me feriu, eu firo também, né? Me empurrou, eu empurro. Não mede as consequências daquilo que muitas vezes está fazendo, né? E então é colocado essas pedrinhas no sapato para que a gente possa até aprender a se autoconhecer. É através desses que nos trazem as dificuldades que nós vamos fazer o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque o autoconhecimento é o que vai me fazer pegar a minha mochila, né, e olhar realmente o que eu tenho dentro dela, né? Porque foram colocadas um monte de coisas boas, mas eu nessa mochila, ao longo dos milênios, venho colocando muitas pedras, né? O que são as pedras? São os nossos enganos, não vou falar erro, porque erro não existe. Existe experiências de vida que a gente, vamos dizer assim, tem e que nos fazem aprender. Então, nós temos aprendizados, né, durante a nossa caminhada evolutiva. Mas alguns desses aprendizados a gente não consegue aprender tão bem. Tira notas baixas, né? E aí, então, o que é necessário quando a gente tira a nota baixa? Se esforçar um pouco mais para recuperar essa nota, não é? E então, essa nossa passagem nessa vida é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos avaliando os nossos conhecimentos. Então, se a gente passar uma vida inteira sem olhar para o que tem dentro da mochila, podemos fazer isso? Sim, podemos. Mas a gente vai estar perdendo um tempo precioso. Por quê? Porque muitas vezes dentro daquela mochila está cheio de pedra. E a gente vai continuar carregando aquele peso das pedras. Se eu tiver a coragem de, no autoconhecimento, abrir essa minha mochila, né? E reconhecer, puxa vida, olha aqui, ó, tem uma pedra mágoa aqui dentro. Eu preciso continuar carregando essa pedra mágoa? Não, não preciso. Ela está pesando na minha mochila? Tá. Então, quem sabe, eu me trabalho para tirar essa mágoa. Ninguém dá uma mágoa para a gente. Nós é que sentimos e criamos a mágoa. Por quê? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelas nossas dificuldades em lidar com as coisas, né? A gente só se magoa quando a gente ainda tem orgulho. Por quê? O que é que nos faz a gente se magoar? Ai, olha o que o fulano fez para mim, né? Isso aí é o que faz com que a gente se magoe. Poxa vida, não foi tão bondoso quanto eu gostaria, ou sei lá, não me acompanhou em determinada coisa e a gente cria aquela mágoa, né? E essa mágoa às vezes passa por um ressentimento, pesou mais ainda a mochila, né? E às vezes esse ressentimento passa por uma raiva, que aí a mágoa, que já era uma pedra que não era
tão pequenininha, mas também não era tão grande, já passou para o ressentimento, que é uma pedra maior, né? E já passou para uma raiva, que é um pedrão. E aí a nossa mochila começa a ficar difícil de ser carregada. Ela está quase sendo arrastada, mas está em nós, porque, já disse lá Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Com isso, o que ele está dizendo? Que nós é que vamos precisar realizar as coisas que nós queremos. Para fazer com que a nossa mochila fique mais leve, nós vamos precisar olhar essa mochila e mexer nela, né? Tirar as coisas que não servem mais. E olhar que lá dentro tem uma porção de coisas boas que eu posso aproveitar nessa minha transformação, nessa retirada, né, dessas coisas que não estão servindo. E muitas vezes aí a gente está carregando a mochila, está achando que ela está muito pesada e começa a olhar para a mochila do vizinho, né? A mochila do vizinho parece que está tão levinha, né? A gente aí começa a cobiçar a do vizinho. E em vez de fazer o nosso trabalho, que é cuidar da nossa, e ver o que nós precisamos ou colocar a mais ou tirar, né? Porque a gente pode colocar a mais também. A gente pode colocar mais bondade, mais alegria, mais fraternidade, mais companheirismo. Tudo isso a gente pode ir trocando, né? As coisas que a gente tinha, a mágoa, vamos trocar pelo perdão. O perdão não pesa, a mágoa pesa, né? A raiva, vamos trocar pelo perdão também, pelo amor. O amor não pesa. O amor, ele só se multiplica. A raiva pesa. O ressentimento, vamos trocar por alegria, vamos trocar por aceitação, vamos trocar por compreensão de que o outro ainda não é capaz de fazer diferente, assim como a gente muitas vezes quer fazer algumas coisas diferentes e ainda não consegue. Não é assim? Quantas vezes a gente se propõe, eu ao menos, né? Eu vou ser mais calma, vou ser mais tranquila, hoje eu não vou me irritar com ninguém, nem com nada. Quando chega no fim do dia que a gente vai fazer aquela avaliação, puxa vida, consegui algumas vezes, mas não consegui todas as vezes que eu queria, né? E a gente precisa se trabalhar para chegar num ponto em que isso a gente não vai ter nem que pensar mais, vai sair automaticamente, né? Porque o dia que a gente tiver, os espíritos puros são isso. Não é que eles sejam só alegria, etc. Eles têm as dificuldades deles, mas eles já têm uma fé tão grande lá dentro, eles já têm uma certeza tão grande da presença do Cristo junto com eles. Eles já têm uma certeza tão grande de que o bem é muito mais forte, muito maior do que o mal, que o que acontece? Eles já vivem nessa energia. E nessa energia, tudo fica leve, tudo fica tranquilo, porque a gente se sente amparado. É bem quando a gente tem uma dificuldade, né? Se a gente sente que alguém chega do nosso lado e diz assim, olha, tu não tá sozinho, eu tô aqui, vai em frente, né? Vou te dar uma força, vou caminhar contigo, a gente parece que se sente mais forte, né? Muitas vezes a gente não tem uma pessoa do nosso lado, mas a gente esquece que Jesus está sempre junto conosco, sempre. É só a gente abrir a porta, porque às vezes ele está ali tentando entrar, né? Através de um amigo que vai nos dar um conselho, através do nosso anjo da guarda que está ali tentando nos mandar boas inspirações, e a gente está com a porta fechada, reclamando. Por quê? Botou um monte de reclamação dentro da mochila. Vamos tirar as reclamações. Vamos colocar ali aceitação. Né? Aceitação não pesa. Então, é começar a se dar conta realmente, olhar. E aí, quando eu olhar para a mochila do outro, às vezes parece que a mochila dele está mais leve do que a nossa. Por quê? Porque ele está carregando exatamente assim, com determinação, com coragem, né? E a gente olha e acha, tá bem leve a dele, como eu queria trocar de mochila com ele. Mas aí a gente vai e em algum momento troca a mochila e faz assim, ó,
porque vê que a mochila dele às vezes estava muito mais pesada que a nossa. Só que ele já estava carregando, parecendo que estava mais leve, por quê? Porque ele já estava tendo aceitação, ele já estava tendo conhecimento do que tinha ali e já estava fazendo um esforço para modificar, né? Ou já tinha compreendido que exatamente na bagagem dele tinha o casaco de pele que é mais pesado do que o biquíni, mas era aquilo que ele necessitava para poder passar esse caminho de evolução dele aqui, né? Porque muitas vezes a gente não está com uma bagagem tão pesada, mas a gente faz com que ela se torne pesada, né? Então, isso tudo nós temos que parar e pensar. O que nós estamos fazendo com a nossa mochila, né? E também, às vezes, a gente olha para a mochila do outro e diz assim, bah, mas eu acho que está muito pesada a mochila dele. Vou largar a minha e vou ajudar ele a carregar a mochila dele. Não, até vou pensando bem, eu vou pegar a mochila dele e vou carregar a mochila para ele. Muito cuidado com isso também, né? Porque como a gente já falou, a cada um segundo as suas obras. E que direito que a gente está dando para o outro de realizar obras, vamos dizer assim, se a gente pegar o que é dele e carregar, né? E a gente faz muitas vezes isso. Primeiro que a gente, quando vem para cá, cada um de nós tem um propósito de vida. Cada um de nós vem, não é uma missão grandiosa, mas a gente tem uma missãozinha quando a gente vem para cá, né? E cada um tem uma diferente. Se eu quiser fazer a do outro, a minha vai ficar carente, né? Por quê? Porque eu não estou realizando ela, estou realizando a do outro. E não estou permitindo que o outro realize. Aí daqui a pouco eu estou me sentindo super sobrecarregada. Por quê? Porque eu estou carregando, às vezes, a minha e a dele. E aí começa a ficar muito pesado. Então, ajudar é uma coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado para não carregar do outro, né? É que nem na escola, ajudar o filho a fazer um tema, uma coisa que ele não está compreendendo, ele não está sabendo como é uma coisa. Agora, pegar e fazer o tema para ele, para que fique tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Ele tire 10, mas ele tire um 10 que não foi dele, foi do pai ou da mãe. É preferível ele tirar um 7, tirar um 8, que seja dele. E é isso que Deus nos dá, essa oportunidade de que seja nosso, de que nós tenhamos esse valor, né? Por isso que ele não realiza coisas por nós, mas nos dá força e nos dá coragem para que a gente possa realizar, né? Essa ajuda realmente ela é extremamente importante, que uns auxiliem os outros. Mas, lembrando sempre, nunca carregar o que é do outro, né? Dá ânimo, dá coragem, mas não tirar a oportunidade de que o outro avance, que o outro progrida, porque se ele não tiver a mochila dele para carregar, ele não vai ir adiante. Jesus não nos pediu assim que a gente ficasse parado no caminho e nem que o nosso caminho fosse maravilhoso. Ele nos pediu que a gente caminhasse da forma como a gente pudesse, né? Alguns vão dar passos largos, outros vão correr e outros vão dar passos bem pequenininhos, como se diz, passos de formiguinha, né? Mas é o que cada um pode fazer. E o importante é o nosso avanço. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Porque na comparação, ou a gente vai se achar mais, ou a gente vai se achar menos. E nós não temos que nos achar nem mais nem menos, porque todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos iguais perante Ele, né? Com todas as mesmas obrigações e as mesmas oportunidades. A obrigação é nesse sentido, de que a gente sempre tem que tentar ir para frente, né? Podemos, se escolhermos ficar estacionado, podemos, mas quem está perdendo somos nós, porque os nossos companheiros estão indo e a gente está ficando para trás. Mas tudo é possível,
Eu escutei uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante, uma coisa que ele disse que eu nunca tinha pensado sobre isso. Ele disse: até o mal é um bem, né? Porque vai chegar uma hora em que a pessoa está tão exaurida do mal, ela já fez tanto mal, tanto mal, tanto mal, que ela cansa. E aí ela vai passar a fazer o bem. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente sempre acha que o bem tem que vir contra o mal. Não, ele disse que não, que muitas vezes não tem que vir contra, tem que deixar até que aquilo se esgote e aí a pessoa possa ir adiante, né? Então, essas coisas são bem interessantes, assim. Uma outra coisa que ele falou numa palestra dele, que eu trouxe também, que ele diz que o silenciar é extremamente importante. Quando que a gente faz isso? Quando a gente vai fazer a nossa prece, a nossa oração, a nossa meditação, a gente silencia. É importante silenciar, porque é no silenciar, né, os nossos desejos, para que a gente possa ouvir os desígnios de Deus. Achei isso também muito interessante, porque muitas vezes a gente põe só o que a gente acha e que não é aquilo que seja realmente o importante para nós, né? Se a gente conseguir entrar em sintonia com o desejo de Deus, a gente só vai ter o que seja bom para a gente ali dentro. Por quê? Porque o desejo de Deus é sempre que nós sejamos felizes. É sempre que nós tenhamos amor. Nós é que nos afastamos disso, né? A nossa essência, ela é divina, e como Deus é amor, nós também somos amor. Mas somos nós que nos afastamos dessa nossa essência divina. Como filhos pródigos, né? Vamos para o mundo, fazemos tudo que dá na telha, vamos dizer assim. Até o momento em que a gente acorda e diz: puxa vida, mas a casa do meu pai não era tão ruim assim. Eu acho que está na hora de eu voltar, né? Eu estou estropiado, estou machucado, e normalmente é neste momento que a gente faz essa escolha do retorno, né? Como é que diz assim? Esse retornar, ele é muito importante, porque quando a gente vai fazer esse retorno, a gente começa a se dar conta, neste momento a gente começa a se dar conta de todas as coisas que nós trocamos dentro da mochila, porque muitas vezes isso acontece também, a gente vem só com coisas boas, mas a gente chega aqui e diz: ah, para que eu preciso de coragem, nem vou enfrentar ninguém, eu quero é poder, né? Troca, tira a coragem, põe o poder. Ah, para que eu preciso, assim, de tanta saúde? Um pouco de saúde já está bom, né? E a gente troca. Eu quero dinheiro, vem lá. E vai fazendo trocas, assim, que às vezes não são as melhores para nós, né? E às vezes a gente quer trocar as dificuldades que a gente tem. Não quero dificuldade, eu só quero facilidades. Mas a dificuldade, ela é aquilo que nos faz aprender, ela é aquilo que nos faz ir adiante, nos faz nos reconhecer. Então, se eu tirar todas as dificuldades dali, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar perdendo a minha encarnação. Né? Porque nós temos que aprender a reconhecer a dificuldade, não como dificuldade, mas como oportunidade. E ver o que com aquilo eu posso aprender. Né? Quantas pessoas a gente vê que tem uma doença séria, né? E que quando sai daquilo ali, parece que se transformou, que é uma outra pessoa e que vem com muito mais força, com muito mais coragem para a vida do que o que ela tinha antes, com muito mais consciência, porque o que nós precisamos despertar em nós é isso, é a nossa consciência das escolhas que nós estamos fazendo, né? Porque a plantação, a gente pode plantar o que a gente quiser, né? Mas a colheita vai ser daquilo que a gente plantou. Aí é como uma vez eu já falei aqui, se a gente plantar aroeira, não adianta querer colher rosas ou querer colher flores.
Foi aquilo que a gente plantou, né? Então, é importante a consciência para ver o que nós estamos plantando na nossa caminhada, né? Que são as coisas que a gente vai levar. E ter essa consciência de que nós não levamos nada do que é deste mundo. Nós só levamos os valores que são do mundo de Deus, né? E quais são os valores do mundo de Deus? São os valores morais, né? São os valores que são imutáveis, que não se modificam. Os valores dos homens, eles são mutáveis. Numa hora o que tem valor, em outra não tem, né? Numa hora que uma coisa que era uma lei num momento, no outro deixa de ser, muda conforme a vontade das pessoas, né? Agora as leis de Deus, elas são imutáveis. Por quê? Porque a única lei de Deus é o amor. E é isso que a gente precisa ir atrás, né? Compreender. O dia que a gente conseguir tirar todas essas coisas de orgulho, vaidade, insegurança, medos, tudo de dentro da nossa mochila, a raiva, todas essas coisas de dentro da nossa mochila, e botar lá dentro só amor, ela pode estar repleta de amor e vai ficar cada vez mais leve, né? E a gente vai conseguir alcançar, vamos dizer assim, distâncias maiores. E quando a gente tiver só amor lá dentro da nossa mochila, a gente pode ir para qualquer lugar, para o clima tropical, para o gelado, para o não sei o quê, e isso vai nos servir. Isso vai nos bastar para tudo que a gente estiver precisando e necessitando, né? Então é essa busca que a gente tem que ter. E é isso que eu queria propor para vocês, que a gente refletisse um pouco durante essa semana, né, sobre o que nós estamos carregando. É um autoconhecimento, é abrir de verdade, imaginar que eu estou abrindo a mochila da minha vida, né, e vamos ver o que tem aqui dentro, o que eu posso tirar, o que eu ainda preciso manter, porque às vezes a gente precisa manter uma dificuldade ali, né, para crescer, mas sem medo, porque eu já vi que eu tenho aqui o amparo de Jesus, né? Eu tenho aqui fé, que vai me sustentar. Eu tenho aqui a casa espírita, que também me dá força, me dá ânimo, me dá coragem para ir adiante. Então, vamos fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, séria, de ver o que nós estamos levando dentro dessa nossa mochila. Que alimentos nós estamos colocando para a nossa vida lá dentro, né? Se eles são saudáveis. Porque se eu beber um veneno, eu já sei o que vai acontecer, né? Vai me fazer muito mal. Agora, se eu beber uma água pura, então a gente escolher o que a gente está colocando ali dentro, né? Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais crianças, adolescentes, etc., por causa de uma alimentação mal feita, por causa de muito refrigerante, muito doce, muito não sei o quê, tendo diabetes 10, 12 anos, né? Coisas que antes não aconteciam, tendo obesidade, tendo... Então, assim, ó, é repensar quais os alimentos que eu estou trazendo para minha alma, né? Não é o alimento físico, é importante que a gente repense também, mas qual o alimento espiritual, com qual alimento espiritual eu estou alimentando o meu espírito, porque isso aí é que é o importante, tá? Vamos fazer essa reflexão, fica o convite. E agora que a gente possa, como disse o nosso querido Gonçalo, que a gente possa se colocar disponível, que possa se colocar receptivo para esse passo que nós vamos receber, tá?